Eu trabalhei 31 anos na Petrobras, e vou falar um pouco aqui sobre o processo de privatização que a Petrobras, todo o sistema Petrobras vem sofrendo desde o período do golpe. Pois bem, em 2016 teve o golpe, né? A nossa presidenta Dilma foi impeachmentada. Em 2017, a gente já sentiu algumas mudanças na indústria de petróleo e gás. Por exemplo, o Michel Temer, ele logo ali em 2017, ele botou em votação a questão da mudança da lei de partilha. Então, assim, a Petrobras, ela vem num processo de esquartejamento. Quando, por exemplo, o Arthur Lira faz uma ameaça de que vai botar a Petrobras, o projeto de lei para privatizar a Petrobras, isso na realidade é uma meia-verdade. E uma meia-verdade por quê? Porque muita coisa, gente, já foi privatizada. Infelizmente, e eu digo isso com pesar no coração, a Petrobras não é mais nossa. 60% das ações da Petrobras, elas estão já nas mãos de fundos, né? As ações já foram vendidas. Então, assim, da Petrobras, só para mencionar aqui algumas áreas da Petrobras que já foram privatizadas. A Petrobras Distribuidora, que era a empresa, a subsidiária do sistema Petrobras, responsável pela distribuição e a comercialização do petróleo e dos derivados. Foi privatizada. Começou a ser privatizada no governo Temer e hoje em dia é 100% privatizada. Em 2019, a Petrobras vendeu o restante das ações que ela tinha. Então, hoje em dia é a Vibra Energia, que a gente chama de Víbora. Com todo respeito ao animalzinho, mas é porque as práticas que estão sendo adotadas por essa empresa privatizada é quase que prática de trabalho escravo, muitas demissões. Então, assim, atrocidades acontecendo com os trabalhadores, né, desta empresa. Por exemplo, os nossos gasodutos também foram privatizados. Muitos campos de petróleo, gente, a Petrobras praticamente saiu do Nordeste. Os chamados campos maduros. Muitos já foram privatizados. Então, a Petrobras hoje em dia, qual é o grande malefício? Que a gente vê isso refletido no aumento da inflação. A gente vê isso refletido no preço dos alimentos. Por quê? A cada vez, a Petrobras, e por uma política de governo, teve a adoção do PPI, né? Que é cada vez que aumenta o preço do barril do petróleo, a cada vez que o dólar aumenta, ou seja, há uma oscilação e a gente tem o preço dos combustíveis. O Brasil, a gente paga um dos preços mais caros dos combustíveis. E isso não se justifica. Não se justifica por quê? Porque nós temos muito petróleo, nós temos capacidade de refino, nós temos um mercado de distribuição e nós temos um forte mercado consumidor. Então, simplesmente não justifica. Isso foi uma decisão de governo, tá? Então, não justifica a gente pagar o combustível, um dos mais caros do mundo, não justifica a gente pagar o preço do botijão de gás, que em alguns locais varia de 130, de 150, a ponto de que a população brasileira, os mais empobrecidos, não tem mais condição de comprar um botijão de gás. E aí, inclusive, os dados estatísticos têm mostrado de pessoas se acidentando, pessoas sendo queimadas, porque estão cozinhando com álcool, estão cozinhando a lenha, enfim. Então, tudo isso que eu estou falando, né, retrata, assim, esse esquartejamento do sistema Petrobras. Portanto, a gente precisa lutar muito, que a gente vai precisar reconstruir e recuperar
muito da nossa riqueza, né? Porque o que está no solo brasileiro e nas profundezas dos nossos mares é riqueza do povo brasileiro. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, eu tenho muito orgulho disso, né? Trabalhei 31 anos, mas ela não pode ser maior do que o Brasil. E quando eu digo isso, é porque eu entendo que a Petrobras, que foi uma empresa criada, forjada nos movimentos sociais, né, lá em 1953, ela tem essa história, né, forjada nos movimentos sociais, e ela sempre desenvolveu políticas sociais, sempre, né, ajudou a desenvolver economicamente o nosso país. E é essa Petrobras soberana que a gente precisa lutar para recuperar. Uma Petrobras que volte a ser a maior patrocinadora da cultura brasileira. Uma Petrobras que volte a usar do seu fundo soberano para investir em saúde, para investir em educação, em ciência e tecnologia. Não essa Petrobras que a gente tem visto aí nos últimos anos, desse desgoverno, desse inominável. Porque o que a gente tem visto é uma Petrobras que faz uma gestão para beneficiar aqueles que estão no andar de cima, os acionistas, e vira as costas para o povo brasileiro. Portanto, a gente precisa mudar esse cenário, tendo toda a consciência de que não será tão fácil, né? Mas a gente precisa ter esperança, porque a esperança é o que nos move. E a gente tem essa possibilidade de mudar esse quadro. A gente tem essa possibilidade de ter, não vou dizer que da gente ter, né, a nossa Petrobras do jeito que ela era nos anos 2013, 14, quando a Petrobras investia na média por ano de 40 a 50 bilhões. E para cada 1 bilhão que a Petrobras investe, né, gera 27 mil empregos. Só um outro dado. No ano de 2013, 2014, a Petrobras empregava em torno de 400 mil trabalhadores terceirizados e em média de 85 mil trabalhadores concursados. Os dados de hoje, em torno de 100 mil terceirizados e em torno de 35 mil trabalhadores concursados. Então, veja só que diminuiu muito, quase que 1/4, né, de trabalhadores na indústria de petróleo e gás. Portanto, a gente precisa lutar, resgatar, para termos uma Petrobras soberana que ajude a gerar emprego e renda para o nosso povo, que ajude a reativar a indústria naval. Então, é essa Petrobras que nós queremos ver de volta, e nós estamos há 80 dias das eleições, gente. É importante eleger o Lula, mas é importante também lutar para botarmos lá no Congresso Nacional deputados e deputadas e senadores e senadoras que ajudem o Lula a executar o programa o qual ele tem anunciado. E aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, eu também estou me colocando à disposição, sou pré-candidata a deputada estadual, e o nosso estado é o maior produtor de petróleo do país. 80% do petróleo brasileiro é produzido aqui no nosso estado. A gente precisa voltar a ter o Rio de Janeiro, o estado e uma cidade maravilhosa, com mais abundância e com mais alegria e dignidade para o nosso povo.